justamente desse texto, bem conhecido, Mateus 28, 18 a 20, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ensinando todas as coisas que Deus tem assim nos ordenado. Somos salvos pela graça de Deus. Somos salvos pelo sangue de Jesus, como bem foi falado, inclusive, a ser do Senhor. Aliás, hoje, vou dar uma spoiler já da escola dominical, hoje vamos falar sobre exatamente o julgamento de Deus e a base, inclusive, que Deus vai utilizar para julgar todos, vivos e mortos. Por isso que nós precisamos continuar aprendendo de Jesus para aplicar na vida, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Importante isso, porque é na obediência que existe a nossa manutenção da vida cristã. Somos salvos pela graça, permanecemos salvos, mas precisamos permanecer assim, obedientes à palavra de Deus, inclusive utilizando a estratégia que Deus tem para nos manter salvos. O tema de hoje é: não deixe a concorrência vencer. Vou pedir para o José abrir lá em Marcos, capítulo 4, eu vou acompanhar Marcos, capítulo 4, versículo 7 em diante, que é o texto principal do nosso tema de hoje. Não deixe a concorrência vencer. Que concorrência? É o que nós veremos aqui na palavra de Deus, a partir... Ô, melhor, Josué, começa no versículo 1, por favor. Versículo 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco onde se assentou. Afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar da praia. Assim ele ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeu. Outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não se profunda a terra. Saiu, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu dos espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vigou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que não deixa a concorrência vencer? Porque na parábola do semeador, ela fala, fora bem conhecida. Às vezes nós pensamos só assim em 3 tipos de solos, 4 tipos de solos, mas na verdade são 6 tipos de solo. Há o solo à beira do caminho. Esse solo à beira do caminho, nós não vamos assim entrar nos textos, porque não é esse solo que eu vou assim falar, mas o solo à beira do caminho é aquela pessoa que ela nunca entrou por aquela porta. Você falou para ela, ela ouviu, mas sabe aquela história de que entrou por um vidro, saiu pelo outro? Ou às vezes entrou e bateu no ouvido e nem entrou. O texto diz: elas ouvem a palavra, porém vem o diabo e tira do seu coração. Enquanto a pessoa permanecer nesse estado, ela não vai aceitar o evangelho. Mas todos os outros 5 tipos de solo representam pessoas que entram por aquela porta, congregam conosco e às vezes vão congregar o tempo todo. Nós temos o solo rochoso. O solo rochoso, também não vou falar muito dele, são aqueles que ouvem, aceitam, mas não têm raiz. E quando surgem as dificuldades, as perseguições, assim, os desafios que existem de ser cristão, vão logo embora. Esse é o solo assim, rochoso. Tem o bom solo. E o bom solo, interessante que são 3 tipos de solo. Aqui o texto ele fala, versículo 8 diz: outra enfim caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. A 30 por um, eu identifico como a maioria dos irmãos. Aqueles que ficam, aqueles que são fiéis, mas aqueles que não se destacam. São fiéis,
obedecem a Deus, têm o coração assim de Jesus, produzem até, mas não é aquela produção, nossa, que produção, que destaque. A maioria, daqui a pouco eu vou inclusive exemplificar. O solo 60:1, eu consigo identificar o solo 60:1 quando eu penso em um Barnabé, quando eu penso em um Timóteo, quando eu penso em Lucas. Pessoas destacam-se, pessoas servem a Deus, mas não tem aquele destaque todo. Olha, o solo 100:1, está até conversando com o Marcos, talvez o solo 100:1 é difícil de identificar. O solo 100:1 é o apóstolo Pedro, talvez um apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, escolhido por Deus, só Paulo. Das 27 cartas do Novo Testamento, Paulo escreveu 13 cartas. Ou seja, quase a metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Paulo foi o responsável pelo estabelecimento de cerca de 40 assim, igrejas de Cristo pela Europa, pela Ásia e até pela África. Então, foi um homem assim, muito dedicado. Mas eu não quero falar de nenhum desses tipos de solo. Isso aqui é só para a gente introduzir. Eu quero falar, na verdade, o versículo 7. Vamos para o 7, José, por favor. 7. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. E versículo 18 e 19. 18 e 19. Jesus explicando. Os outros, os semeados dos espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela assim infrutífera. Olha só, o solo no meio dos espinhos é o solo que representa a pessoa que aceita o Evangelho, é batizada, congrega conosco, talvez fique até o tempo todo congregando. Parece que é, mas é infrutífero. E vamos ver daqui a pouco o que significa isso. É infrutífero. Não dá fruto, por quê? Porque a concorrência é grande. E a concorrência, lembra que o tema de hoje é não deixe a concorrência vencer. Mas com esse tipo de solo, a concorrência assim vence. Então vamos falar um pouquinho sobre esse solo. O solo que representa a pessoa que é vencida pela concorrência. Ouvem a palavra, aceitam, mas estão divididos. Há uma disputa em seu coração entre a palavra de Deus e os cuidados do mundo. Entre a palavra de Deus e as ambições da vida. Entre a palavra de Deus, inclusive aqui o versículo 19 fala, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, outras ambições. Olha só, eu gosto da RA, até pedi para o José, porque só a RA pegou essa parte. Concorrendo, existe uma concorrência. Seu coração gosta de Deus, até quer fazer a vontade de Deus, mas tem um olhão grande. Ele olha o mundo sem Deus, e parece que o mundo sem Deus é melhor. Parece que o tipo de vida do mundo sem Deus é melhor. E aí ele fica dividido. E ao ficar dividido, sabe aquela história que nós já ouvimos? Um pé na igreja, um pé no mundo, junto com Deus, quer um pouquinho no mundo, quer os dois, a pessoa quer os dois mundos. E por esse motivo, ela fica assim, infrutífera. Por que ela fica infrutífera? Geralmente esse tipo de pessoa é aquela pessoa que quer ser feliz a todo custo. A felicidade segundo os padrões do mundo sem Deus. Os seus interesses, os seus próprios interesses, as suas conveniências são muito importantes. Então ela até quer Deus, mas ela não quer muito Deus. Às vezes eu vejo irmãos, de repente, pum, assim, parece interessado, daqui a pouco fica um tempo fora, parece que tem medo de se interessar demais. E ao se interessar demais, vai ter que se comprometer. Então não quer um compromisso maior. O texto fala que são pessoas infrutíferas. O que são pessoas infrutíferas? Lembra que o apóstolo, o João Batista diz, lá em Lucas 3, se não me engano, quando ele fala para os fariseus, para os religiosos, produzir, pois,
frutos dignos de arrependimento. São pessoas que não produzem frutos dignos de arrependimento. Sabe, a vida é a mesma. Não muda. Não há transformação. Eu não estou falando de alguém que tem pouquinhos anos de vida cristã. Eu estou falando de alguém que talvez tenha até 20, 30 anos de vida cristã e continua a mesma pessoa. São os mesmos valores. Muitos valores não são valores de Deus. As mesmas manias, os mesmos pecados. Que mais? Frutos, que ele fala aqui, são frutos de transformação. São uma das maneiras de nós frutificarmos, é nós de alguma maneira sermos úteis na vida dos irmãos e daqueles que ainda não conhecem o Evangelho. A pessoa que é representada por esse tipo de semente, ela é muito centrada em si. A sua felicidade é mais importante. Então ela não tem tempo para as outras, sabe? Eu não tenho tempo. Eu tenho tempo para o meu trabalho, eu tenho tempo para as minhas coisas, eu tenho tempo para a minha família. Não, mas para os outros não. Para os outros eu não tenho tempo. Nunca está disponível para dar uma aula bíblica, fazer uma visita, interagir com as pessoas. Não, porque ela é muito centrada assim em si. Os cuidados do mundo que o texto fala são os problemas e desafios da vida diária, porque nós sabemos, meus irmãos, viver não é fácil. A gente tem que nos sustentar, tem a família, temos que lidar conosco, com a gente mesmo, porque todos nós temos assim áreas, situações, experiências que nós vivemos e que faz uma grande diferença em nossa vida. Então, essas pessoas, o texto fala, elas são os problemas e desafios da vida, deixam elas engessadas. O trabalho ocupa seu maior tempo, suas energias e sua prioridade, e por isso não tem tempo para Deus. E dão para Deus nada ou apenas aquilo que sobra. Pois é. Então vamos ver daqui a pouco que esse tipo de pessoa representada por essa semente vai chegar uma hora que pode ser. Nós vamos ver daqui a pouco qual é o destino do infrutífero, dito inclusive pelo próprio Senhor Jesus. Esse tipo de gente, representada por essa semente, por esse solo, elas fazem aquilo que o Salmo 127, versículo 1 e 2, põe lá, José, para a gente, por favor. Esse Salmo 127, versículo 1 e 2, diz para a gente não fazer. Salmo 127, versículo 1 e 2: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Claro que Deus não é literal isso aí. A Bíblia não é literal. Ela está falando para a gente dormir, literalmente, e que Deus vai dar. Ela está dizendo, seus amados não precisam se preocupar tanto, porque o pão nosso de cada dia está garantido. O maná está garantido. Só que tem dois problemas. O problema é que às vezes, para o maná estar garantido, eu preciso primeiro acreditar, colocar Deus no primeiro lugar, e Ele vai garantir. Esse é o ponto. E o segundo ponto, assim, do maná estar garantido, é que exige realmente fé. E às vezes também nós não queremos só o maná. Sabe por quê? A pessoa representada por essa discípulo de solo, ele gosta de brinquedinhos que o mundo oferece. É o novo celular que foi lançado e o meu já está obsoleto. É o novo computador que lançaram e o meu está obsoleto. São aquelas viagens e eu não posso fazer. Então, se eu não posso fazer, eu vou deixar de lado valores espirituais para alcançar aquilo, porque o maná não é suficiente. Lembra o que Jesus Paulo disse? Filipenses, capítulo 1 Timóteo, capítulo 6, ele disse: tendo que comer e com que vestir, estejais contentes. Claro que ali não é literal. Qual é a ideia? Se Deus te dá um maná, fique contente com o maná.
Não confio em Deus o suficiente para arriscar colocá-lo como prioridade, pois confio em si mesmo. O mundo sem Deus os fascina, seus valores, seus brinquedinhos, seu consumismo. Como hoje em dia o mundo é consumista. Como hoje em dia, de vez em quando eu vou numa loja, eu vou lá comprar um tênis. Eu vou lá e digo, olha, eu quero aquele tênis. Aí vem a moça, olha, tem isso, tem aquilo outro, o senhor não quer? Eu falei, não, eu vim comprar tênis, porque é o tênis que eu estou precisando. Eu não preciso de mais nada além do tênis. Mas uma pessoa consumista não. Uma pessoa consumista é só aparecer. Nem precisa, mas acha que precisa. Porque o consumismo é muito grande. E para manter o consumismo que o mundo nos mostra, porque o mundo hoje em dia tenta nos dizer: o que você tem não é suficiente, você precisa de mais, ou se você já tem que ser melhor. Você sabe que eu já contei essa história, eu fiquei com o meu primeiro carro 10 anos, e tinha pessoas que falavam assim: nossa, você precisa trocar aquele carro. Ela ficava mais incomodada do que eu com o meu carro. Eu fiquei 10 anos, que é um Fiat Uno 2000, fiquei 10 anos aquele carro. Hoje eu estou com um carro de 2007, um Palio, e de vez em quando alguém fala: tem que trocar esse carro. Tem que trocar porque está dando problema já, tem que trocar. Mas eu preciso trocar porque chegou uma hora que é necessário, não porque eu estou com o meu Moisésinho, aí passa um carrão assim. Para mim, olha aquele carrão e digo: maravilha, que bom, Deus abençoou ele, maravilha. Mas aquilo não faz diferença nenhuma na minha vida. Eu não me sinto menos ou mais só porque eu não tenho aquele carrão que o outro tem. Mas alguém que é representado por esse tipo de solo, ele precisa disso. E por esse motivo, às vezes fica assim, dividido. Como eu disse, são centrados em si, logo não tem tempo para investir nas pessoas. Quando fala de frutos, é exatamente isso. Fruto não é só evangelizar. Começa por evangelizar, mas fruto, a pergunta que eu e você devemos fazer é: quantas pessoas de alguma maneira Deus utilizou para evangelizar, para edificar, para ajudar? Ou eu sou tão centrado em mim que eu não consigo perceber as necessidades dos outros? Uma pessoa que é representada por esse solo é uma pessoa que, quando você vai falar com ela, ela só fala de si. Ela não quer saber nada da sua vida, porque ela é centrada em si. Ao contrário de alguém que produz, é alguém que sim, pode falar de si, claro, mas é uma pessoa que se interessa pelas outras, sabe que está nesse mundo para abençoar a vida das outras pessoas, dos irmãos em Cristo, das pessoas lá fora. É uma pessoa que tem sempre tempo para as pessoas que precisam. Pois é, uma pessoa desse tipo, ela está alicerçada nos valores desse mundo, e não na rocha que é o próprio Senhor Jesus. E elas esquecem que não dá para amar Jesus, não há como amar Jesus no mundo, porque o mundo odeia Jesus, o mundo odeia Deus, e o mundo odeia os seus discípulos. Acho que eu coloquei João 7,7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito, que as suas obras são más. Obrigado, Nico. Nossa, é verdade, deixei ali, né? Boa. Versículo 18. João 7,18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas quem procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. 19. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém deverá observar. Por que procurais assim matar? E o versículo 23 dizia: e se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de ter curado no sábado ao todo um homem? Qual é a ideia? A ideia é que não dá para agradar o mundo, não dá, meus irmãos, não dá para amar o mundo e amar a Deus assim ao mesmo tempo. Então, qual é a ideia? Há uma concorrência, e essa concorrência pode nos tornar pessoas infrutíferas.
Mas a concorrência não para aí não. Lucas 14, 25 a 27. A segunda concorrência. Lucas 14, 25. Lucas 14, 25 a 27. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece, a NA traduz melhor, e não ama, e não ama menos a seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, olha só a sentença de Jesus: não pode ser meu discípulo. Um dia Deus perguntou para Abraão: Abraão, quem é o grande amor da tua vida? E Abraão podia falar: Deus. Mas Deus falou: Abraão, você vai dar o seu filho, o seu único filho, aquele a quem tu amas, e você vai oferecer como sacrifício para mim. E Abraão estava disposto. E nós que somos pais, eu até gemo quando eu penso que o Abraão ia fazer assim com o filho dele. E quando Abraão estava a ponto de matar Isaac, Deus falou: Abraão, para, porque agora você provou que eu sou o grande amor da sua vida. Mas, meus irmãos, a gente não precisa ir muito longe disso não. Às vezes se deixa Deus por pouca coisa. Hoje em dia se deixa Deus por emprego. Hoje em dia se deixa Deus, às vezes porque alguém da família não concorda. Meu filho não concorda, meu pai não concorda. Eu estava conversando com um irmão, não vou citar o nome dele, lógico, por questão de ética, não vou citar o nome dele. Ele falou assim: olha, a gente só batiza uma pessoa se os pais concordam. Se os pais não concordarem, a gente evita batizar, que pode até ser processado. Eu falei: peraí, quando eu tinha 15 anos, eu fui batizado, meu pai não concordava com o meu batismo. Meu pai não queria, meu pai morreu achando que eu era um traíra da religião dele. Por quê? Isso deixa bem claro: ama Deus, a Jesus, acima dos maiores relacionamentos aqui na terra. E nós sabemos o quanto nós amamos e somos apegados com os nossos filhos. Mas o texto está dizendo: se você não ama Jesus mais do que as maiores relações aqui na terra, você não pode ser meu discípulo. Qual é a ideia? A ideia é que Jesus está sempre nos perguntando: quem é o grande amor da sua vida? Sou eu. E às vezes trocamos Deus por pouca coisa. Não precisa ser a questão de filho, pai, não. Às vezes pouca coisa, às vezes uma amizade, um relacionamento, qualquer coisa. Às vezes as pessoas trocam a Jesus. E exatamente por quê? Porque pode ser representado por esse solo, o solo espinhoso, o solo assim dividido. Agora eu quero mostrar para vocês, irmãos, para vocês não ficarem desanimados, que o Senhor, Ele não quer pessoas perfeitas. Perfeito é só Jesus. Perfeito é só Deus. Jesus morreu na cruz exatamente por causa das nossas imperfeições. Atos capítulo 11, acho que é 11, eu coloquei 4 aqui, mas acho que é 11. Atos 11, isso mesmo, Atos 11, 19 a 26. Atos 11, esse tipo de solo, o solo que produz a 30 por 1, é esse pessoal, de Atos 11, 19, assim até 26. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, eles queriam falar o nome, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor.
porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Se você for ver no começo, fala o quê? Alguns foram para Antioquia, foram para Cirene. A Bíblia não fala o nome deles. Quem eram eles? Quais os nomes? Eram casados? Tinham filhos? A Bíblia não fala, sabe por quê? Que o trabalho de Deus se realiza através de pessoas como eu e você, anônimos. Anônimos. Você sabe por que a igreja não cresce? Porque às vezes pensa que a igreja vai crescer a partir do trabalho dos evangelistas. Alguém vai fazer o trabalho. Eu não. Eu pergunto para você: o que você e eu temos feito para o crescimento do reino de Deus aqui na terra? Aonde você está? Você tem pregado o Evangelho? Você tem primeiro vivido esse Evangelho? As pessoas percebem que você é cristão. O que você tem feito para o crescimento do reino de Deus? Você tem sido como esses? Esse pessoal é um pessoal 30 por 1. Não aparece. Não aparece nas redes sociais. Apesar que hoje nas redes sociais qualquer aparece, né? Mas não aparece tanto. Se você for ver quem aparece nas fases do Novo Testamento: Paulo, Pedro, João, Barnabé, Tiago, Timóteo. Mas esses cristãos, nem o nome deles aparece. Mas eles trabalharam e por isso a igreja em Antioquia se estabeleceu, cresceu, a ponto das pessoas serem chamadas de cristãos. Qual é a ideia, meus irmãos? A igreja vai crescer quando eu e você, individualmente, percebemos que temos um papel e vamos trabalhar nesse papel, e vamos ser úteis, e vamos ter tempo às pessoas, e vamos nos dedicar às pessoas, e vamos pregar o Evangelho, e não vai ter tempo ruim para a gente. Enquanto a igreja imaginar, enquanto a maioria imaginar, que é só alguns que fazem, e infelizmente no nosso meio, tem pessoas infrutíferas, e não sou eu que vou indicar, é Deus, é você próprio, e sou eu próprio que devo indicar até que ponto eu sou ou não assim infrutífero na obra de Deus. Mas aqueles que são frutíferos, tenha certeza, a obra de Deus vai assim acontecer. Só que o texto também fala dos 60 por 1. Quem é os 60 por 1 nesse texto? Barnabé. Barnabé é o 60 por 1. É o que produz a 60 por 1. A notícia chegou até Jerusalém. Enviaram Barnabé. Barnabé ficou muito contente. Barnabé ajudou a igreja. Numerosa multidão foi reunida. Muita gente se agregou ao Senhor. Graças a Deus, Ele sempre levanta alguém como Barnabé. 60 por 1. Deus, muitas vezes, quer fazer de você e de mim 60 por 1. Ele quer que nós produzamos. Estava falando com o Marcos, né? Um pouquinho antes da gente começar. Sabe aquela história? A quem é dado e utiliza, mais Deus vai utilizar. Mais Deus vai dar. Quanto mais eu me dedico a Deus, mais Ele vai dar habilidades, mais Ele vai dar oportunidades para que eu seja utilizado. Agora, aquelas vezes que tem um ou dois e não utiliza, atrofia, e acaba não utilizando. E tem o Saulo. No final do versículo fala que Saulo foi, ali começou o trabalho de Saulo. E Saulo foi o que eu identifico como sempre. Produza sempre. Olha que maravilha. Estava pensando, hoje em dia, tem algum irmão que produza 100 por 1? Pode ser que tenha. Eu desconheço hoje em dia. Alguém que produza na igreja de Jesus tanto quanto Saulo de Tarso. Esses dias alguém estava me falando assim, eu tenho um irmão lá em Minas Gerais, que ele só no trabalho dele, 15 congregações foram estabelecidas. Talvez seja uns 60 por 1. Quem sabe até chega a ser uns 100 por 1. Mas Deus quer utilizar. E se nós nos dedicarmos, Ele pode nos fazer até como Saulo de Tarso, uns 100 por 1. Quais são algumas aplicações práticas do solo espinhoso que eu gostaria que os irmãos pensassem? Porque não sou eu que vou apontar para você.
É você mesmo, sou eu mesmo que vou pensar em mim. Eu não estou pensando em você, eu estou pensando em mim. Prioridades na vida. Muitas vezes podemos nos deixar levar pelas preocupações diárias como trabalho, finanças, responsabilidades, a ponto de negligenciarmos a nossa vida espiritual. Estamos tão focados nessas coisas, que não são erradas em si, que deixamos de ler a Bíblia, que deixamos de orar, que deixamos de congregar, que deixamos de reservar tempo para evangelizar, que deixamos de reservar tempo para outras pessoas, que o nosso dinheiro está tão assim frisado em nós, que nem ofertando na coleta nós ofertamos, porque o dinheiro que nós temos é para nós, para nossas coisas. Cuidado. Isso pode ser um indício de um solo que está cheio de espinho, e os espinhos estão atrapalhando, sufocando o crescimento do solo. O materialismo, o desejo por riquezas e bens materiais, pode nos desviar do caminho espiritual. Devemos estar atentos para não permitir que o materialismo sufoque a nossa fé. Você é uma pessoa consumista? Você é uma pessoa que precisa de um banho? Eu gostei muito do que o Brian, isso que ele escreveu no livro dele. Às vezes as pessoas, para se sentirem bem consigo mesmo, precisam de um banho de loja. Eu tenho que ir lá fazer uma compra, e essa compra vai me fazer sentir bem. O Brian falou, tire o banho de loja por um banho de oração. Senhor, me ajuda a me sentir bem comigo mesmo. Eu não preciso ter um bem material para eu me sentir assim, bem comigo mesmo. Distrações. Vivemos em um mundo cheio de distrações, redes sociais, entretenimento e outras atividades que podem consumir nosso tempo e atenção. Responda para você mesmo. Quanto tempo você gasta nesse negócio aqui, que na verdade ele é neutro. Não é neutro. Mas a maneira como eu utilizo e a maneira como eu me relaciono com esse negócio aqui, às vezes pode até tirar da vida cristã. Quanto tempo eu gasto? Quanto tempo eu gasto? E quanto tempo eu gasto? Isso diz muito a ver com a minha vida espiritual e com as minhas prioridades. Você vai dizer, eu gasto assim, lendo a Bíblia. Ah, que ótimo. Eu não uso Bíblia no celular, mas se você usa, tudo bem, pode ser. Mas realmente é mesmo Bíblia que você gasta tempo assim, com essa coisa que vai assim, pode nos atrapalhar. Conclusão. E na congregação aqui do Primeiros? Responda para você mesmo. Eu sou solo rochoso, quase indo embora, quase desistindo da vida cristã, não estou aguentando as dificuldades que a vida coloca. Eu sou um bom solo que produz a 30 por 1. Continue. Que tal tentar ser um bom solo que produz a 60? Eu sou um bom solo que produz a 60 por 1? Continue. Mas quem sabe Deus quer fazer você produzir a 100. Ou eu sou um bom solo que produz a 100 por 1. Ou eu sou um solo cheio de espinho, infrutífero, nunca disponível, com o coração dividido entre Deus e o mundo. Quer Deus, mas ao mesmo tempo quer viver as delícias e aquilo que o mundo chama de felicidade. Olha só o que Jesus diz para esse tipo de solo infrutífero. João 15:2, José, por favor. João 15:2. João 15:2. Todo ramo, estando em mim, veja bem, estando em mim, batizado, o reino de Deus, frequente dos cultos, não der fruto, ele corta. Todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Depois ele diz, vocês estão limpos pela palavra de Deus. Versículo 6, 15:6. Você já está limpo pela palavra de Deus. 15:6. 15:6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanho, lança no fogo e o queima. O dia é hoje, da transformação. Hoje é o dia. Meditemos na palavra de Deus. Comparemos a vida. E se nós nos identificarmos
e frutíferos, vencidos pela concorrência. Abaixe a concorrência. Não, como eu falei, o nosso tema de hoje, não deixe a concorrência vencer. Se a concorrência está vencendo, joga fora em nome de Jesus. E volta a palavra dele. E permita que ele vença cada vez mais assim nas nossas vidas. Isso faça parte da nossa vida essa semana, meus irmãos. Deus nos abençoe.